Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim. Hoje vamos dar sequência então em mais uma aula de saúde pública, né? Sobre a aula anterior, espero que vocês tenham entendido um pouco sobre a história do SUS a nível mundial, né? E também a história do SUS aqui no Brasil. Qualquer dúvida, a prof sempre vai estar à disposição, tá? Espero que vocês tenham lido a Lei 8.080 que a professora pediu, tá? Isso é muito importante para vocês, para a formação acadêmica de vocês como técnicos em enfermagem, que posteriormente vocês vão atuar na saúde pública, na atenção básica ou na atenção secundária ou terciária, ou seja, numa UPA, num hospital. Vocês vão precisar saber dessa lei e ela é fundamental para nós enquanto cidadãos também, tá? Então hoje a gente vai revisar algumas coisinhas da aula anterior e vamos dar sequência e andamento para a nossa aula, então, tá bom? Primeiramente a gente inicia com o conceito de saúde, né? Que a Organização Mundial da Saúde nos deixou, né? Ela é o órgão que gerencia e organiza o SUS, né? O Sistema Único de Saúde. Então, ela conceitua a saúde como um completo bem-estar físico, mental e social. Não só a ausência da patologia, a ausência da doença. Não adianta, então, a gente olhar o nosso indivíduo só para o relato que ele traz para nós, né? A gente vai atender lá na atenção básica um paciente que vem relatando dor de cabeça, né? Então, não adianta a gente olhar apenas a dor de cabeça do nosso paciente, né? Ele não tendo nenhuma doença, não quer dizer que ele tenha saúde, né? A gente tem que olhar para aquela parte social dele, por exemplo. O paciente não tem nenhuma patologia, mas ele vive numa situação precária socialmente, sem sequer ter alimento todos os dias. Então não quer dizer que ele tem saúde, ele não tem doença, mas ele não tem saúde, porque para ter saúde ele precisa estar bem fisicamente, mentalmente e socialmente também, tá? Sobre o SUS, a história do SUS a nível mundial, a gente já falou na aula anterior, falou um pouquinho da história do SUS aqui no Brasil, né, o Sistema Único de Saúde, e como que ele era, como que a saúde se comportava, ou como que era o direito à saúde antes da criação do SUS aqui no Brasil, né. Atualmente a gente pode dizer que 3/4 da população brasileira utiliza o SUS, né? Dos 200 bilhões de habitantes no Brasil, aproximadamente, 150 mil utilizam o SUS, né? Ficando mais ou menos 51 milhões que usam a saúde suplementar, que é a saúde particular, né? Saúde pública é a saúde gratuita, é a nossa matéria, né? O que a gente vai estudar sobre a saúde pública. A saúde suplementar é aquela particular, aquelas pessoas que pagam um programa de saúde, que pagam, por exemplo, Unimed, né? Ou esses outros sistemas. Então, para vocês terem uma noção, olha quanto da população que depende do Sistema Único de Saúde, né? Que não tem acesso ou não tem o poder de adquirir um sistema particular de saúde. Será que o SUS é importante no Brasil? Acho que sim, né? Um monte de pessoas, milhões de pessoas utilizam o Sistema Único de Saúde, né? Então, anteriormente à criação do SUS, né, as pessoas tinham o direito à saúde limitado, ou seja, não eram todas as pessoas que tinham direito à saúde, tinha direito quem pagava e era de qualidade precária, né? O básico do básico e olha lá. E quem podia pagar apenas pela saúde tinha direito. Então o SUS ele veio de uma evolução, né, que a gente viu na aula anterior, e que chegou finalmente para dar direito à saúde a todos, né? E definitivamente ser estabelecido
aqui no nosso país como um direito de todos. Isso aconteceu através da Constituição de 1988, como vocês podem ver aí na tela, que foi a Constituição que fez a criação do SUS, né? Que trouxe o SUS como um direito à saúde, né? O direito à saúde para todos e o dever do Estado. Ou seja, todos passariam a ter direito à saúde e quem seria responsável por manter ou por suprir esse direito à saúde seria o Estado, né? O governo, no caso. Então, a Constituição de 1988, ela foi o primeiro documento que colocou em prática realmente, definitivamente e através do jurídico do país, o direito à saúde, né? Então, a partir daí, a saúde passou a ser um direito de todo cidadão e o dever do Estado, que seria o governo que deveria, então, suprir a saúde para a população, né? Essa Constituição, então, ela determina que o sistema de saúde pública ele deve ser gratuito, ou seja, a saúde pública não pode ser cobrada, ela deve ser de graça para a população, né? E além disso, ela deve ser de qualidade e universal. Por quê? Porque antes tinha direito quem pagava, né? Quem pagava pela saúde não era uma saúde de qualidade, tinha direito quem tinha poder, né? E não era todos que tinham esse direito. Então, a partir da criação dessa Constituição, a saúde, né, ela passou a ser acesso de todos os brasileiros ou quem residia no Brasil, mesmo que fosse de nacionalidade diferente de outro país. Então, o Sistema Único de Saúde, a criação dele foi através da Constituição de 1988, porém, depois disso, teve a Lei 8.080, que foi aquela lei que a prof pediu para vocês estudarem, para vocês lerem e terem um embasamento teórico, né? Que foi criada no ano de 1990, 2 anos após a criação do SUS, né? Ela foi criada para distribuir as funções e atribuições do sistema público, né? E também a Lei 8.142, do mesmo ano, de 1990, que fala sobre a participação da comunidade, a gestão e o financiamento do SUS. Ou seja, essa lei ela veio para implantar como seria a gestão do SUS. Quem gerenciaria o SUS? O poder público federal, estadual, seria o município. Quem pagaria essa conta? Afinal, a população não iria pagar, né? Seria gratuito à população, então alguém deveria pagar por este sistema. E foi o que a Lei 8.142 veio para instituir, para estabelecer, né? E a Lei 8.080, então, fala sobre as atribuições, fala o que o Sistema Único de Saúde vai implantar, vai dar direito à população. A prof deixou um videozinho aqui, que bem breve, se eu não me engano são 15 minutinhos, que vai falar sobre a revisão da história da saúde pública no Brasil, antes da implantação e a implantação do SUS, tá? O link tá aqui, é só vocês acessarem, aí vocês podem assistir esse vídeo curtinho, né? E aí depois vocês voltam aqui pro slide, para gravação para a gente continuar a aula, tá? A prof deixou o link lá nos slides de vocês podem clicar e assistir o videozinho, depois vocês voltam para cá, que depois vai ter algumas perguntas também sobre o vídeo no questionário de vocês, tá? Falando ainda sobre a saúde pública, né, no geral, falando ela a nível de Brasil, então, hoje, a saúde pública no Brasil, a gente pode dizer que ela é bem completa, né? Porque ela visa atender cada cidadão de forma diferenciada e conforme as suas necessidades.
E a saúde pública ela alcançou alguns resultados bem positivos no Brasil, desde que o Sistema Único de Saúde ele foi implantado, né? Desde que o SUS foi criado e implantado aqui. Claro que a gente tem que levar em consideração que tem várias dificuldades, né? Que comprometem a qualidade do atendimento à população, né? Uma dessas dificuldades é atender cada cidadão conforme a sua necessidade, porque o Brasil ele é um país de muita desigualdade social, né? Existe aquela questão de que muitos têm pouco, né? E são poucos que têm muito, na questão financeira, né? Então, é difícil atender de forma integral e com equidade cada cidadão. Eu acho que essa é uma das principais dificuldades que a saúde pública enfrenta hoje a nível de Brasil, né? Talvez até a nível de mundo, né? Acho que é uma das coisas mundiais que o SUS enfrenta. Além disso, né, tem outros aspectos que são bastante discrepantes no nosso território, ou seja, que tem bastante diferença, que é a educação e a segurança, né? O que dificulta muitas vezes o acesso à saúde pública, né? São dois pontos que influenciam diretamente ao acesso da saúde pública da população brasileira, infelizmente, principalmente aqueles mais desfavorecidos socialmente, ou seja, que vivem em condições de vida social um pouco mais precárias, né? Falando um pouquinho aqui de saúde pública e saúde suplementar, né, que é a saúde particular e a saúde gratuita, o Brasil hoje ele se divide nessas duas realidades, né, como a gente já falou anteriormente. Porém, a saúde pública, ela está estruturada dentro do Sistema Único de Saúde, né, o SUS. E a saúde suplementar, que é a saúde privada, aquela que o pessoal paga, né, os sistemas, como é que se chama o que faz a Unimed, por exemplo, tem o SC Saúde também aqui na nossa região, são os planos de saúde particular, né? Aqueles que o pessoal paga para ter acesso à saúde ou à prevenção, né? Porém, hoje, atualmente, 75% da população depende exclusivamente do SUS, ou seja, que não tem acesso a nenhum plano de saúde suplementar. Então, os outros 25% utilizam da saúde privada, mas não quer dizer que esses 25% utilizam exclusivamente a saúde privada. Existem muitos que utilizam os planos de saúde e o SUS, então esses 75% dos brasileiros que dependem do SUS pode aumentar ainda mais se a gente levar em consideração os que utilizam o Sistema Único de Saúde e os planos de saúde, né, que acabam fazendo uso dos dois sistemas, que a pessoa que tem um plano de saúde não perde o direito ao SUS, né? Até porque o SUS é um direito de todos, então não tem como excluir alguém porque ele utiliza saúde suplementar, né? Então aqui, o primeiro parágrafo da tela ali tá falando sobre o direito do cidadão de utilizar o SUS mesmo utilizando a saúde privada, né? Mesmo tendo um plano de saúde, né? Um dos princípios do SUS é a universalidade, que é todos os brasileiros têm direito ao serviço de saúde, independente da posição social que ocupam na sociedade, ou seja, rico ou pobre tem o mesmo direito ao SUS, à saúde pública, né? Então, falando um pouquinho das diferenças da saúde pública e da saúde privada, né? A rede pública ela tem pouco investimento financeiro, ou seja, os órgãos federais e estaduais, de certa forma, fazem pouco investimento financeiro, fazem
investem pouco na saúde pública se comparado com a saúde privada. Por exemplo, 103 bilhões por ano, né, são destinadas ao investimento ao SUS, que atende 75% da população. Porém, na saúde suplementar, que atende apenas 25% da população, um quarto da população, né, é investido 90,5 bilhões. Então, o paciente que é atendido num serviço privado, ele tem em média 3 vezes mais alto o valor investido na saúde suplementar do que na saúde pública. Então, o sistema que mais atende a saúde no Brasil tem menos investimento do que o sistema particular, né? Aí não tem como o sistema andar 100%, né? Se o investimento nessa área não é como deveria ser. Falando um pouquinho então da demografia médica, né? De quem atende, um dos profissionais que atendem a população que depende do SUS. Segundo os dados do Conselho Federal de Medicina, hoje o Brasil conta com 453.726 médicos. Esse efetivo ele foi alcançado depois da abertura de muitas escolas de medicina nos anos de 1970. Antes disso, era a profissão de medicina, médico, né? Era bem escasso. Além disso, alguns fatores contribuíram para o aumento, né, desses profissionais, como o envelhecimento da população, ou seja, consequentemente, maior demanda por serviços médicos e também a criação do SUS, né? Entendam, a população idosa é a população que mais precisa dos serviços de saúde, né? E levando em consideração que a nossa população a nível brasileiro bem acrescida sobre o envelhecimento da população, automaticamente há uma necessidade maior, uma demanda maior dos serviços de saúde. Automaticamente há uma demanda maior dos serviços médicos, né, das consultas médicas, da realização de exames médicos. Então, uma das justificativas ou uma dos fatores que contribuem para esse aumento desses profissionais a nível do Brasil é o envelhecimento da população e a necessidade automática de saúde dessa parte da população, além da criação do SUS, né, que visa o atendimento universal e integral de todos os cidadãos brasileiros, né? Além do que, a Organização Mundial da Saúde, ela tem um parâmetro, né, que o ideal para atendimentos seria um médico para cada 1.000 habitantes. No Brasil, hoje, analisando todas as regiões em conjunto, o Brasil tem cerca de 2,11 médicos para cada 1.000 habitantes. Então, é o dobro do que a Organização Mundial da Saúde preconiza, né? Porém, a distribuição é bastante desigual, né? Tem algumas regiões que necessitariam de mais profissionais e tem uma quantidade de profissionais diminuídos. Acho que eu trouxe uma tabela aqui para vocês da relação de médicos em cada região do país, né? Do Brasil. Por exemplo, a nível nacional, né? 2,11 médicos, no caso, para cada 1.000 habitantes. Aí, por exemplo, lá no Nordeste e no Norte, que a população é bem carente, socialmente, né, falando, nós temos 1,3 e 1,09 médicos para cada 1.000 habitantes. Sudoeste, Sul e Centro-Oeste suprem mais que 2 médicos para cada 1.000 habitantes. Então, há uma desigualdade controversa, né? Deveria ser ao contrário. Quanto maior a necessidade social da população,
maior o número de profissionais nesta área, porém, não é o que acontece na prática, né? Claro que não é só o médico que faz saúde, senão não existiria enfermagem, né? Mas aqui é só para vocês terem uma ideia dos profissionais médicos atuantes que vão estar diretamente ligados ao tratamento e à prevenção dos pacientes, né? Da saúde dos pacientes e automaticamente das doenças. Então, é só para vocês terem uma estimativa. É claro que a gente tem que ver o paciente como um todo, então não vai ser só o médico que vai fazer a saúde do paciente, né? Vai ser aquela equipe multiprofissional, que inclui o enfermeiro, o técnico de enfermagem, que vai estar diretamente ligado à assistência do paciente, né? Outros profissionais como psicólogos, fisioterapeutas, dentista, né? Então, é toda aquela equipe multiprofissional, ou seja, várias profissões, que vão conseguir fazer um atendimento integral, de forma visando muito a equidade do paciente, ou seja, visando as necessidades de cada paciente e de cada cidadão, né? A gente falou antes que o SUS é bem bonitinho no papel, que é um sistema muito bom, que a gente está falando desde a aula anterior, né? Mas a prof também falou que existem muitos desafios hoje para a saúde pública, né? Muitos problemas, muitas barreiras que muitas vezes dificultam o acesso da população à saúde pública e ao Sistema Único de Saúde. Então, aqui eu trouxe quais os principais desafios enfrentados pelo SUS hoje, enfrentados pelo Sistema Único de Saúde hoje. O SUS ele é um dos maiores sistemas de saúde pública no mundo. São cerca de 190 milhões de brasileiros potencialmente usuários, ou seja, aqueles usuários que a gente comentou antes, que utilizam a saúde pública e a saúde privada, e aproximadamente 150 milhões que dependem exclusivamente do SUS, ou seja, que não utilizam a saúde privada. Então, apesar das diversas conquistas, né, os avanços depois da criação do SUS e da saúde pública no Brasil, ainda tem diversos problemas, diversas intercorrências com relação a esses programas, né? Uma delas é as longas filas de espera, né? E o acesso dificultoso a esses programas. Então, é comum muitos pacientes esperarem horas para ser atendidos, hospitais sem leitos suficientes, estruturas precárias e grandes filas para consultas e tratamento. Levando em consideração toda essa população, eu acho que a gente pode mais ou menos imaginar por que de tantas filas, né? Por que de tantas filas, por que de tanta espera. Mais para frente a gente vai ver a respeito do financiamento e custeio desse programa. Vocês vão entender que a verba repassada tanto pela esfera federal, né, a nível de Brasil, quanto pelas esferas estaduais é baixa comparado com a necessidade que a população teria desse atendimento. Então, é uma dificuldade que é enfrentada, porém, isso se deve, de certa forma, à falta de dinheiro, né? A falta de investimento nesse programa. Não tem como manter um sistema de saúde funcionante com investimento baixo, né? Porque tudo é oneroso e tudo tem um custo. Então, as estruturas precárias, muitas vezes é verba que precisaria ser destinada à área da saúde e que é destinada para outros setores, né? Muitos pesquisadores, especialistas da área, falando sobre financiamento, sobre gestão do serviço do Sistema Único de Saúde, falam que o tema, no geral, né, ele tem o fim de verificar os principais gargalos do sistema, ou seja, os principais estreitamentos, onde estão as maiores dificuldades do sistema, né? E de forma unânime em relação é colocado dois aspectos, né? Que é o sistema mal gerenciado e o financiamento é insuficiente, né?
O financiamento quer dizer o custeio, a quantidade de dinheiro que é investido, que é destinado a esse serviço é insuficiente. Levando em consideração a quantidade de habitantes que necessitam do sistema e também dos serviços que são ofertados por esse sistema. E muitas vezes, em algumas realidades, há um certo financiamento equivalente, porém há uma má gestão, um mau gerenciamento, tanto dos serviços que são prestados, quanto dos insumos, do dinheiro que vem através das verbas federais, estaduais, ou mesmo a nível federal e estadual, né? Um ponto que vale a pena deixar um questionamento aqui será que os gestores estão capacitados? Será que os secretários de saúde a nível municipal, estadual, eles são capacitados para isso? Ou eles simplesmente têm uma breve formação a respeito do assunto e são destinados a essa função, né? É um dos impasses, é um dos questionamentos que vale a pena ser pensado. Deixo aí como um pensamento para vocês, uma reflexão sobre essa situação. Olhem para os municípios de vocês, olhem para o nosso estado, para a nossa esfera estadual de gestão em saúde. Será que os profissionais que estão hoje, eles estão capacitados para tal função? Em meio a essa nossa pandemia, né, ao coronavírus, eu acho que está vindo à tona muitos questionamentos, né, a respeito da saúde no Brasil. Será que os profissionais que estão na linha de frente, principalmente na gestão dos serviços, eles estão capacitados para tal função? É um questionamento bastante longo, né, e bastante reflexivo que eu deixo para vocês fazerem aí em casa, tá bom? Sobre a gestão e financiamento, então, do SUS, que de certa forma pede socorro, né? Então, não há como separar as duas dificuldades, né, da gestão da saúde pública, não tem como separar a dificuldade de gestão com o financiamento, né? De certa forma é causa-consequência, né? Tem pouco investimento, tem pouco financiamento, automaticamente vai ter, de certa forma, um mau gerenciamento disso tudo, né? Lembrando que o SUS ele tem caráter descentralizado, ou seja, ele busca descentralizar tanto os recursos quanto o poder, né? Ou seja, nós temos lá em cima a esfera estadual, né? A nível nacional, lá o ministro da Saúde, por exemplo. Aí dali ele descentraliza o poder e o financiamento para o Estado, né? Através dos secretários de saúde estadual. A partir daí, da esfera estadual, eles descentralizam, eles dividem o poder de decisão, a gestão e o financiamento aos municípios, né, para secretarias de saúde municipais. Então, cada um tem o poder de descentralização, ou seja, de fazer a gestão como melhor for a necessidade da população. Porém, os recursos financeiros, de certa forma, não foram descentralizados de maneira proporcional, ou seja, tem lá um município tal, ele precisa de um pouco mais de investimento, porque a população é mais carente, tem uma dificuldade social um pouco maior. Não, é mais ou menos de forma na mesma medida, porém não é olhado as necessidades, né? Então, o que acontece na prática os estados e os municípios possuem grandes responsabilidades em relação aos atendimentos em seus territórios, porém não recebem recursos financeiros suficientes para isso, né? O poder estadual, ele divide as cotas e verbas, porém não dá, de certa forma, um suporte adequado conforme cada território, conforme a necessidade de cada município ou de cada estado, né? Também é comum
constatar a incapacidade de municípios pequenos em estabelecer e gerenciar seus sistemas de atendimento. Muitas vezes o município de saúde depende basicamente dos investimentos a níveis municipais, e geralmente os municípios mais pequenos vão ter uma arrecadação bem menor, então automaticamente o investimento para cada setor vai ser menor, o que reflete de certa forma na atenção básica, né, lá nos postinhos de saúde, que são o que é a porta de entrada, né, à saúde dos municípios, é a atenção primária, ou a atenção básica, né, que é a porta de entrada ao Sistema Único de Saúde. Aqui eu ainda coloquei que o município é responsável pela atenção básica, que foi o que eu acabei de falar para vocês, e que geralmente na atenção básica a gente resolve 85% dos problemas de saúde, né? E o restante aí sim é encaminhado para atenção secundária e terciária de saúde, ou os problemas de saúde para serem solucionados na média e na alta complexidade. Mas a grande maioria ainda já é resolvido na atenção básica, lá na atenção primária, porque são problemas de baixa complexidade, né? Então, para vocês verem, muitas vezes a atenção básica é o que mais sobrecarrega, né? Onde a população mais procura, mas muitas vezes é onde recebe o menor investimento, né? Então, o SUS ele foi subfinanciado por não receber recursos suficientes para atender toda a população de maneira que propõe a Constituição. Então, a Constituição que a gente estudou lá, de 1988, que foi a criação do SUS, ela tinha como proposta algo um pouco diferente da nossa realidade, que a gente percebe e questiona e elenca que muitas vezes não ocorre porque os recursos são insuficientes ou não são suficientes para atender toda a população da maneira como foi proposta, né? Para vocês terem um pouquinho de noção de como o Brasil investe pouco na saúde pública se comparado com outros países, eu trouxe alguns dados aqui para vocês, tá? Por exemplo, em 2015, né, 5 anos atrás, o Brasil ele gastava cerca de 3,1 do PIB, Produto Interno Bruto, em saúde, né? Saúde pública, que é a saúde gratuita que todos têm o direito. Então seria a média de 525 dólares por habitantes que eram gastos a cada ano no Brasil. 525 dólares. Em outros países onde há o sistema de saúde pública presente, a média era 3.000 dólares por ano para cada habitante. Ou seja, quase 6 vezes mais, né? 5 vezes mais do que o que era gasto no Brasil. É óbvio que o acesso à saúde pública vai ser de melhor qualidade e muito mais fácil, né? O pessoal os cidadãos vão ter mais acesso e de melhor qualidade ao sistema de saúde pública, né? Então, a média mundial é de 6,8% da PIB destinada à saúde. E o Brasil fica mais ou menos, ou ficava mais ou menos em 3,1%. Então, agora vocês entendem quando a prof falava que pode ser que seja a má gestão do serviço de saúde que os principais problemas estejam associados, mas também com certeza é relacionado ao baixo investimento financeiro na saúde pública. Obviamente, se tivesse mais investimento financeiro, teriam mais recursos, né, para ser destinados à população. Como a gente já falou anteriormente, então um dos principais agravantes é o envelhecimento da população brasileira, né? Levando em consideração que quanto mais envelhecida é a população, mais necessidade de tratamento, de prevenção ou de reabilitação a população vai ter, então o custo
vai ser mais alto com a saúde pública, né, automaticamente. Levando em consideração que a quantidade de população com mais de 60 anos nessa faixa etária é bem elevada a nível de Brasil, né, a nível nacional. Até agora a gente trouxe mais ou menos o que é o SUS, a forma de implantação, o que ele visa, mas falou de alguns problemas. Então, será alguma solução para esses problemas? Para esse baixo custeio, né? Então, eu trouxe aqui algumas falas de alguns influenciadores da área da saúde, né? Um deles afirma que não há solução se não houver mais recursos, pois inclusive para a melhoria da gestão seria necessário investimentos. Ou seja, se o problema principal do SUS hoje está focado a gestão e financiamento, não tem como resolver por hora se não houver mais recursos destinados à saúde, porque até para melhorar a gestão e gerenciamento do programa, do sistema, precisaria de investimentos, né? Aqui também nós temos um médico do Hospital Sírio-Libanês que ele fala que o modelo do SUS é bom e não precisa ser reformulado, só necessita melhorar a gestão administrativa, aumentando a produtividade do sistema. Então, aqui ele traz que a má gestão não está diretamente ligada ao financiamento, mas assim a produtividade, né? Então, mas levando em consideração a primeira fala de que precisa se investir mais para ter uma melhor gestão, então automaticamente as soluções girariam em torno de mais investimentos e melhoria da gestão do Sistema Único de Saúde, né? E ainda o Drauzio Varela, ele traz para nós que há algumas mudanças importantes a serem feitas em relação à concepção do sistema, ou seja, do sistema no geral, mas a saúde hoje no Brasil ela está focada na doença e é preciso focar na prevenção. Ou seja, hoje a gente trata e investe no paciente que já está doente. Essa é a colocação dele, né? Que hoje a gente não foca em prevenir que a doença aconteça, mas sim em tratar a doença. Então, para ele é preciso agir antes, ou seja, é preciso prevenir antes que a doença já esteja instaurada, né? Uma medicina preventiva reduz as chances de doenças e, por consequência, reduz os gastos necessários com o tratamento. De certa forma, ele está extremamente correto, né? Se a gente não tiver doentes ou tiver uma baixa nas doenças, né? Reduzir as chances do paciente ficar doente através da prevenção, automaticamente a gente vai ter menos gastos com o tratamento. Então, não precisaria de um financiamento de custos tão altos, né? Mas, enfim, então aqui eu deixo para vocês essas 3 falas também em forma de reflexão para que vocês parem e pensem, o que a gente poderia fazer para melhorar essa parte aí do financiamento e da gestão dos serviços do SUS, né? Então, agora que a gente vai falar um pouquinho sobre alguns conceitos básicos do SUS, né? Alguns conceitos básicos do SUS. Então, os 3 principais, o SUS ele se direciona nos princípios doutrinários, né? Os 3 principais princípios, que é a universalidade, integralidade e equidade. Esses são os 3 principais ideais do Sistema Único de Saúde e a partir daí que as estratégias e a ação a saúde da população são pensadas. A universalidade, então, o que ela quer dizer? Que o SUS a saúde é um direito de todos e que o Estado deve garantir, então, que todos os cidadãos eles tenham acesso à saúde, né? Independente das características sociais ou pessoais, ou seja, independente da classe econômica que esse cidadão se encontra
ou do gênero, raça, profissão, enfim, qualquer outro aspecto pessoal desse cidadão. Além disso, a equidade, né? A equidade significa atender o paciente conforme as suas necessidades, então buscando diminuir as desigualdades no atendimento, e ao contrário do que parece, equidade significa o respeito às diferenças e às distintas necessidades do paciente. Então, seria tratar de maneira diferente os desiguais, focando esforços especiais onde há maior carência. Por exemplo, o direito ao atendimento preferencial dos idosos acima de 60 anos devido à fragilidade de sua saúde. Ou seja, equidade é atender o paciente conforme as suas necessidades, para que no final todos tenham acesso igual aos serviços de saúde. Aqui a prof trouxe uma imagem mais ou menos ilustrativa. Por exemplo, no primeiro aqui a gente tem uma árvore, né? E nós temos uma pessoa de alta estatura, um de média e outro bem baixinho, né? Então, o SUS, ele tem como princípio a equidade, que seria fazer com que todos consigam alcançar o fruto, ou seja, todos consigam alcançar a saúde de forma igual, visando o que tem maior e o que tem menor necessidade. Por exemplo, o adulto aqui não precisa, não o adulto, mas o ser maior aqui não precisa de tanto cuidado, digamos assim, para conseguir alcançar o fruto. O médio já precisa mais e o pequeno precisa muito mais ainda. Então, para que toda a população tenha um acesso igualitário ao serviço de saúde, nós, como profissionais de saúde, devemos olhar as principais necessidades desse paciente e supri-las para que eles consigam ter um acesso igualitário à saúde. E além disso, nós temos a integralidade, que ele é o conceito mais difícil e mais complexo de pôr em prática, porque ele visa tratar o indivíduo como um todo. Então, a integralidade, ela diz que o SUS, ele precisa olhar o indivíduo como um todo, o sistema de saúde precisa olhar o indivíduo como um todo. Ou seja, não olhar apenas aquela patologia, mas olhar, lembra que a gente falou anteriormente, a questão física, mental e social do paciente também, não só a patologia em si, né? Então, a interação entre todo o sistema é para assegurar a garantia de atendimento, resolutividade e qualidade de vida à população. Então, ele tem que estar, o Sistema Único de Saúde, ele tem que estar preparado para ouvir o usuário, atendê-lo, inserindo no contexto social, a partir daí, atender às suas necessidades, ou seja, primeiro, dar acesso universal, ou seja, permitir que todos tenham acesso à saúde, depois olhá-lo de forma integral, né, olhar o indivíduo como um todo, para que a gente possa ter equidade no atendimento, ou seja, atender o paciente conforme as suas necessidades. Isso, pelo menos, é o que busca os princípios do SUS, ou seja, esses são os ideais do SUS. Além disso, a gente fala, o SUS preza muito pela participação da população, que teoricamente eles teriam um papel importante no processo de elaboração do SUS, justamente por isso que um dos princípios é garantir a continuidade da participação dessa população por meio dos conselhos e das conferências de saúde, ou seja, que a população tenha voz, né, de passar quais são as principais dificuldades, quais são as realidades enfrentadas por aquela comunidade, para que a saúde possa ser realizada com base nas principais dificuldades e necessidades daquela população, né? Então, esses espaços dos conselhos de saúde e das conferências de saúde são destinados ao controle
e avaliação das políticas de saúde, bem como a formulação de novas estratégias. Ou seja, por exemplo, lá numa certa comunidade, a população é mais carente e aí não tem saneamento básico e está aumentando os casos de diarreia. Quais as estratégias que a saúde daquela comunidade, quem presta atendimento à saúde àquela comunidade pode estar adotando para conseguir manter os princípios do SUS: integralidade, equidade e universalidade. Então, é essa a finalidade da participação da população que o SUS preza. É por isso que o SUS quer que a população participe nas decisões da saúde dos distintos territórios e comunidades brasileiras, né? Então, é por isso que a participação social é tão importante. O SUS também preza pela descentralização, né? Que a gente já conversou um pouquinho antes sobre isso, que é a distribuição dos poderes e das responsabilidades, né? Entre as três esferas, federal, estadual e municipal. Ou seja, o Estado distribui, descentraliza o poder de decisão e financiamento para a esfera estadual, que ao mesmo tempo distribui para a esfera municipal, né? Essa é a descentralização e cada poder vai verificar as necessidades da sua população e dentro das diretrizes do SUS vai trabalhar a saúde para aquela distinta população. Além disso, nós temos a regionalização e a hierarquização. Esses dois conceitos, eles têm como princípio básico pôr em prática ou tornar real a integralidade, ou seja, atender o indivíduo como um todo, né? Porque ele vai articular os diferentes níveis de assistência à saúde, ou seja, vai atender o paciente como um todo, levando em consideração se ele vai precisar um atendimento na atenção básica, na atenção terciária ou na atenção secundária à saúde. Então, a hierarquização da saúde pública no Brasil, ela veio para garantir o melhor funcionamento dos serviços de saúde do SUS, né? Classificando, então, de acordo com a complexidade do caso a ser atendido e os seus níveis de complexidade, ou seja, nós temos hoje 4 níveis de complexidade: a baixa, a alta e a média, e a reabilitação, que entra como um nível de complexidade, que agora a gente vai ver nos próximos slides. A prof foi tomar um golinho de água, né, porque a boca seca também. Então, os níveis de complexidade. A baixa complexidade a gente encontra ela onde? Na atenção básica, né? Que é lá a porta de entrada para o Sistema Único de Saúde. A atenção básica é lá na atenção primária, lá na Unidade Básica de Saúde, né? O que é a atenção básica? Ela engloba os atendimentos, as ações de promoção, prevenção, recuperação do estado de saúde, incluindo as consultas básicas, né? Os exames, atendimentos odontológicos, a vigilância epidemiológica e a vacinação. Os atendimentos, no geral, das famílias também se encaixam na atenção básica, né? Por exemplo, a gestão da maternidade, planejamento familiar, saúde do idoso, criança, adolescente, saúde da mulher. Tudo isso se engloba na atenção básica, ou seja, onde deve haver a promoção, a prevenção, mas também a recuperação da saúde de baixa complexidade, ou seja, não aquele indivíduo que é gravemente acometido, né? Já a atenção secundária é o estágio em que
alguma doença já foi identificada. Então, não é só a prevenção e a promoção. Lembra que nós falamos que o Drauzio Varela falou que a saúde deve ser focada mais na prevenção? Então, a atenção básica faz isso tudo. Foca a prevenção do doente. Já a atenção secundária é quando o paciente já foi acometido e ele precisa de um atendimento ou um acompanhamento mais especializado. Por exemplo, ele precisa ir para um oftalmologista, precisa ir para um cardiologista, para um ortopedista, né? Ele já foi diagnosticado com alguma patologia, mas precisa de um especialista para tratá-lo, né? Já o atendimento terciário é aquele paciente com um quadro mais grave em saúde. É aquele paciente que já está internado, que precisa de acompanhamento, que precisa estar dentro de um hospital, precisa de um tratamento mais complexo, ou muitas vezes precisa até ir para a UTI. E a reabilitação, então, é a quarta fase, que é aqueles casos, por exemplo, o paciente teve um AVC e ficou com sequelas, e agora ele precisa se reabilitar, mas ele já teve alta da atenção terciária ou secundária, né? Então, ele precisa do acompanhamento de um fisioterapeuta, fonoaudiólogo, porque ele ficou com a fala comprometida, com a movimentação comprometida, ou aquele paciente que fez uma fratura de fêmur e vai precisar de fisioterapia para reabilitação. Então, ele vai precisar do atendimento da quarta fase das complexidades, né? Então, falando de baixa complexidade, né? Lá da atenção primária, da atenção básica, a gente tem como base as unidades básicas de saúde, né? Que visam a atenção básica e integral do indivíduo, né? Então, são os atendimentos agendados, de livre demanda, atendimentos odontológicos, clínica geral. O paciente está com uma dor de cabeça, vai lá para o postinho de saúde, né? O paciente pisou no espinho, o paciente está com dor de barriga, está com diarreia, está com vômito. Aí vai lá para a unidade básica de saúde que vai fazer o atendimento primário, né? Desse paciente e depois, se necessário, vai encaminhar esse paciente para atenção secundária, que é aquelas especialidades que a gente viu nos slides anteriores, né? Na atenção secundária, então, quais os atendimentos de saúde que englobam a atenção secundária à saúde, né? As unidades de pronto-socorro, por exemplo, as UPAs, ou unidades de pronto atendimento, são unidades de urgência e emergência que ficam abertas 24 horas e têm a disponibilidade de atender serviços de média e alta complexidade. Por exemplo, casos de hipertensão grave, infarto, fraturas, AVC, né? Lá a ordem da emergência, o grau da emergência que vai definir a ordem do atendimento por prioridades daí, né? Então, esse é a atenção secundária à saúde. Já a atenção terciária, onde ocorre a atenção terciária? É lá no hospital, né? Aqueles pacientes mais graves que foram encaminhados pela UPA, pelas unidades básicas de saúde para um tratamento mais complexo, né? Ou muitas vezes trazido por ambulâncias. Contam com mais recursos tecnológicos, uma equipe multiprofissional mais, não diria mais capacitada, mas mais complexa, e também são capacitados para atendimento das enfermidades que ameaçam a vida do paciente, né? Por isso que se chama atenção terciária à saúde. As emergências, urgências, geralmente são atendidos nesse nível ou no nível secundário, que são lá nas UPAs, né? Então, a função básica de cada posto de atendimento que a gente viu anteriormente tem que estar muito clara para a população. Por quê? Vocês já devem, principalmente quem é aqui de Maravilha, já deve ter visto algumas campanhas do Hospital São José e tal. O
para que não procurem coisas básicas no hospital, não procurem atendimentos, por exemplo, por uma dor de cabeça leve, por uma diarreia leve, né? Que isso pode ser resolvido na atenção básica, uma dor nas costas, uma dor na perna, essas coisas são coisas que são patologias, são agravantes todos que podem ser resolvidos lá na atenção básica. Por isso que é sempre tocado muito nesse assunto, para que o pessoal tenha noção do que é atendimento de nível terciário de saúde e o que é atenção básica, né? Que muitas vezes a população acaba invertendo. E isso, quem deve fazer somos nós, né? Os profissionais da saúde, enfermeiros e técnicos de enfermagem que atuam lá na prevenção, né? É isso que a gente tem que deixar claro para a população. Além desses serviços de saúde, né? Da atenção primária, secundária e terciária à saúde, a gente tem ainda os laboratórios de hemocentro, os institutos de pesquisa, que estão diretamente vinculados a esses serviços de saúde, tá? A prof está mais ou menos passando aqui meio que rapidinho, mas depois vocês têm acesso aos slides e eu quero que vocês leiam e que vocês entendam, tá? Porque é muita coisa que é preciso passar para vocês da atenção básica, né? Do SAMU a gente também já falou na aula anterior. Ele também é um programa do SUS, olha que bonito que é o nosso SUS, né? Ele tem tantos programas e o SAMU é um deles, o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência. É o SAMU que muitas vezes vai fazer o atendimento pré-hospitalar, ou seja, aquele atendimento de urgência e emergência fora do hospital. Então, o SAMU é um serviço do SUS e ele vai tentar atender os agravos de saúde, sejam clínicos ou traumas, como acidente de trânsito, por exemplo, né? E levar esse paciente para o destino correto, geralmente para atenção secundária, que é as UPAs, ou para atenção terciária, os hospitais, né? Então, é o SAMU que vai fazer esse intermédio do atendimento emergencial fora do hospital para o atendimento emergencial que é dentro do serviço de saúde, né? Seja o hospital ou uma UPA, né? Para vocês entenderem, existe uma lei, que é a Lei Orgânica de Saúde, que está na Lei 8.080, que é aquela tão falada, que cai muito nos concursos também. Ela destaca que para o bom funcionamento do SUS, do Sistema Único de Saúde, existem algumas atividades essenciais. Ou seja, não é simplesmente tentar manter a saúde do paciente, né? É necessário alimentação e nutrição, saneamento e meio ambiente, vigilância sanitária e farmacoepidemiologia, recursos humanos, ciência e tecnologia e saúde do trabalhador. Então, o SUS, ele não é só a saúde em si, né? Ele envolve todos esses aspectos que a gente acabou de visualizar aqui no slide, que nós vamos falar agora aqui para frente. Aqui tem um resuminho, então, da saúde pública e as bases de funcionamento do SUS. Atenção básica, que é a atenção primária, atenção secundária, atenção terciária e a reabilitação do paciente, né? Essas são as bases de funcionamento do SUS. Pessoal, tá, mas o SUS, aonde que a gente utiliza tanto assim esse SUS? Eu diria que a gente utiliza o SUS todos os dias, mesmo sem precisar de acesso à saúde, mesmo sem precisar entrar num hospital ou num posto de saúde. Para quem tá de fora, eu acho que quem não utiliza o SUS, quem não entende o que é o SUS, muitas vezes pensa que o SUS é bonitinho no papel, né? O SUS é cheio de termos e muito bonito, porém na prática não funciona. Mas quem está dentro e que realmente precisa, sabe que muitas vezes funciona, claro que com filas de espera, muitos empecilhos, mas que
muitas vezes é a única forma de ter saúde que aquele cidadão tem. Então, é importante colocar isso para vocês. Depois eu quero que vocês leiam esses slides aqui, tá? E eu acho que é muito importante a gente defender o Sistema Único de Saúde, porque a maioria da população depende dele, né? Então, se a gente só apedrejar e nunca fazer nada para tentar ajudar, eu acho que cada vez vai ficar mais difícil e vai ser mais difícil o acesso à saúde, né? Aqui eu trouxe para vocês algumas situações que a gente utiliza o SUS, né? Lembra que a gente falou que o SUS ali não é só saúde, né? Precisa alimentação, saneamento básico e tudo mais. Então, quando você se alimenta na rua, a gente utiliza o SUS. Sim, a gente utiliza o SUS. Por quê? Porque a vigilância sanitária, que é um programa do SUS, foi lá fiscalizar esse órgão e verificar se ele não está fazendo uma alimentação que pode ser prejudicial, uma alimentação contaminada para nós. Fui lá na barraquinha de cachorro quente. E aí, mas eu não estou usando o SUS, eu fui lá comer. Sim, mas a vigilância sanitária passou lá, né? Fez os testes, avaliou e deu o alvará dizendo que eles são aptos a produzir uma alimentação para a população, né? Que eles não vão contaminar a população. Quando a gente bebe água, a gente utiliza o SUS de certa forma. Por quê? O SUS fala que a água é fundamental para a vida. Por isso que a gente não paga pela água. Alguns pagam, mas a água a gente paga se a gente quiser, mas ela é de acesso livre, a água para beber, né? A água para beber a gente não paga. Então, as campanhas de vacinação é o SUS, né? É uma forma de prevenção. É realizado lá na atenção básica, campanhas de vacinação, vacinação infantil, adolescente, adulto, idoso, né? Por isso que existe o calendário de vacinação. Num acidente de trânsito, por exemplo, a gente utiliza o SUS. Quando a gente precisa do atendimento pré-hospitalar, o SAMU que vai atender. Então, a gente utiliza o SUS. Um transplante de órgão, utiliza o SUS? Sim, utiliza o SUS, porque 95% deles são realizados pelo SUS. Além de que mais ou menos 230 mil cirurgias cardíacas anualmente são realizadas, né? Então, a gente utiliza o SUS? Utiliza o SUS. Na oncologia, utiliza o SUS muito. Tanto no tratamento, reabilitação, diagnóstico de quaisquer tipos de câncer, a gente vai utilizar o Sistema Único de Saúde, né? Então, tanto que a gente utiliza o SUS que às vezes a gente nem percebe, né? Além disso, nós temos a farmácia popular, que também é um órgão, é um programa do SUS. As UTIs são do SUS. Os antirretrovirais são exclusividade do SUS, né? Os medicamentos para portadores de HIV. Tantos outros programas que a prof deixou elencado aqui que eu quero que vocês leiam depois, tá bom? Aqui eu também trouxe a questão do tabagismo, né? Que é a Anvisa que regula as propagandas e a conscientização da população contra o tabagismo, que também é do SUS, né? As cirurgias reparadoras para mulheres vítimas de violência, né? Também são gratuitas, disponibilizadas pelo SUS, cirurgias plásticas, aquelas pacientes que ficaram com sequelas ou lesões, né, de atos violentos, agressão contra a mulher. O SUS que custeia esse tratamento. Medicações para hepatite B, hepatite C, né? O SUS é bem completo, né? Como a gente falou lá no começo, a saúde pública, depois da criação do SUS, ela se tornou cada vez mais completa no território nacional, né? Então aqui, como eu já falei antes para vocês, deixei uma frase: se todos nós somos usuários do SUS, é nossa obrigação também defendê-lo e mantê-lo, né? Vamos falar então um pouquinho dos principais programas, né, do SUS. A Estratégia de Saúde da Família é também um programa do Sistema Único de Saúde
e é a porta de entrada para o SUS, né? A porta de entrada desse sistema. Aonde que ficam a estratégia de saúde da família? Ficam lá nas unidades básicas de saúde, né? No início do programa, elas eram tidas como PSF, não sei se é da época de vocês, que era um programa. A partir daí, de tão efetivo que ele foi, de tão positivo que ele foi, a partir de 2013, ele se transformou numa estratégia de saúde da família, implantado diretamente nas unidades básicas de saúde. Então, a estratégia da família, estratégia de saúde da família, ela tenta aproximar a família e a comunidade das equipes médicas, né? Tenta fazer aquele vínculo do paciente com a equipe, né? Então, sempre vai ter o envolvimento da família com o profissional para que permita que esse profissional da saúde ele chegue mais perto da realidade em que esse paciente vive, muitas vezes auxiliando na adesão ao tratamento. Isso ocorre bastante também através das agentes comunitárias de saúde, que também é outro programa implantado junto com a estratégia de saúde da família, né? Então, a estratégia de saúde da família ela foi criada também para que as equipes possam verificar os riscos que a comunidade, que as famílias daquela comunidade, daquele determinada ESF vivem, né, estão expostas diariamente, e quais os problemas de saúde mais comuns ali naquela região, naquela comunidade, tentando dessa forma facilitar a resolutividade desses problemas e desses agravos de saúde, né? Então essa é a função principal da estratégia de saúde da família. Além dos ESFs, o Programa Nacional de Imunização, como a gente já comentou antes ali, né, o calendário vacinal, tem um sucesso muito bom, que foi reconhecido até em nível internacionalmente, né? É um programa que, através desse, algumas doenças, né, foram erradicadas, ou seja, lá em 1800, 1900 existiam e hoje não existem mais graças à vacinação como forma de prevenção, né? Essas doenças a gente pode citar a varíola e a poliomielite, que é a paralisia infantil, né? Que era bem comumente acometidos as crianças há alguns anos atrás, né? Além disso, temos a redução de mortes por casos de sarampo, rubéola, tétano, difteria e coqueluche, que são todos vacinas que já são, logo no nascimento da criança, já começam a ser implantadas no calendário vacinal da população, né? Todas elas são dispensadas gratuitamente, né? E ao todo são mais de 300 milhões de doses aplicadas anualmente à população nacional, né, brasileira no caso. Esse programa ele não tem distinção, né, tem inclusão social, ou seja, é para todos, né, sem qualquer tipo de distinção. Além disso, da infância, adolescência, adulto, a saúde do idoso, as aplicações elas também são realizadas conforme a situação epidemiológica e as diferentes etapas da vida, ou seja, infância, juventude, fase adulta e o envelhecimento, né, os nossos idosos. A situação referente à situação epidemiológica, por exemplo, agora, a pandemia que a gente vive de Covid-19, né, temos diversos empenhos em formular uma vacina efetiva ao coronavírus, né, que previna o Covid-19. Esperamos que logo, né, isso seja resolvido até para a gente conseguir voltar para as nossas aulas presenciais, né, voltar a ter o contato mais próximo, não só nas aulas, né, mas falando a nível mundial. O programa Mais Médicos também é um programa do SUS, que depois vocês podem ler com mais calma, de forma mais detalhada. O programa da Farmácia Popular no Brasil também é um programa do SUS,
que é medicamentos que são considerados essenciais, por exemplo, para asma, diabetes e hipertensão, eles são disponibilizados de forma gratuita em farmácias privadas, né? Em qualquer farmácia que seja conveniada com o programa da farmácia popular, dispensa de forma gratuita para a população esses medicamentos, né? Asma, hipertensão e diabetes. Além de todos os outros medicamentos que já são dispensados na atenção básica, né? São mais de 900 remédios que estão na lista dos remédios, dos medicamentos nacionais, né? Essenciais, que é o RENAME, Relação Nacional de Medicamentos Essenciais, que todas as farmácias da atenção básica, ou seja, dos postinhos de saúde, têm a grande maioria disponível, né? O Programa de Prevenção e Controle do HIV/AIDS, que é referência mundial, né? E que distribui gratuitamente os medicamentos antirretrovirais à população, né? Depois vocês podem ler com mais atenção, tem aqui algumas características, alguns dados importantes que é bom vocês saberem, tá? Então, aqui falando um pouquinho das formas de prevenção, né, em relação à AIDS, que o governo criou o programa, da profilaxia pré-exposição e pós-exposição, depois vocês podem ler com paciência, com calma, para entender cada uma delas. O Sistema Nacional de Doação e Transplantes de Órgão também é um programa do SUS, que é o maior programa público de transplantes de órgãos do mundo, né? 95% de todos os transplantes são realizados de forma gratuita, né, pelo SUS. Aqui ainda falando um pouquinho sobre os transplantes, né, os principais órgãos transplantados, o tempo de conservação para que esses órgãos possam efetivamente serem transplantados e sobre a decisão da doação dos órgãos ou não, né, que geralmente quando a pessoa vem a óbito é uma decisão da família, né. Ainda há pouca conscientização, não que há poucas formas de conscientização, mas a população ainda se conscientiza menos do que deveria, né, quanto à importância da doação de órgãos, né, que pode salvar milhares de vidas, né. Então, se a família optar por não doar os órgãos do paciente que foi a óbito, infelizmente não vai ser doados, né. Temos o Registro Nacional de Doadores de Medula Óssea, também é um programa do SUS, que é o terceiro maior banco de doador de medula óssea do mundo, né? Ficando apenas atrás dos Estados Unidos e da Alemanha, mas que é o maior do mundo se for olhar que ele é mantido com recursos exclusivamente públicos, né? Os Estados Unidos e a Alemanha têm a saúde privada que intervém. Já no Brasil é exclusivamente da saúde pública, né? Além disso, temos a rede de atenção psicológica, né, que é destinada a pessoas com transtornos mentais ou sofrimentos decorrentes do uso de álcool e drogas, né. Hoje a gente tem o CAPS, né, que é o Centro de Atenção Psicossocial, que é destinada a atendimentos exclusivos a esta população, ou ainda a porta de entrada da atenção básica, que são as unidades de saúde que vão destinar esses pacientes ao serviço capacitado para atendê-los, né? Mais um pouquinho aqui falando do SAMU, né, que a gente já comentou, depois vocês podem dar uma olhadinha de forma mais detalhada. Aqui um resuminho de quais as ações do governo federal em relação à saúde, né? A estratégia da saúde da família é o mais importante programa, né? Assim como o Programa Nacional de Imunização, o Programas Mais Médicos, o Sistema Nacional de Transplantes e Órgãos e o Registro Nacional de Doadores de Medula Óssea. Pessoal, falando um pouquinho do acesso à população à rede de atenção à saúde, né?
A rede de atenção à saúde é os serviços que englobam o nível primário de atenção, né, e que visam resolver os principais problemas que demandam os serviços de saúde. Os que não forem resolvidos nesse nível eles vão ser referenciados para serviços de maior complexidade. Então, a rede de atenção à saúde no sistema, na atenção básica, engloba tudo o que for gerenciado à unidade básica de saúde, né? Aqui na imagem tem alguns programas associados à atenção básica. Os problemas de saúde que não forem resolvidos na atenção primária à saúde são encaminhados para outros níveis de complexidade, né? Atenção primária, secundária e terciária, que a gente já viu, né? Mas que a prof colocou novamente aqui para que fique bem maçante para vocês e para que vocês entendam. Lembrando que de 80% a 85% dos problemas de saúde são resolvidos na atenção primária ou lá na porta de entrada, lá na atenção básica à saúde, né? Nas unidades básicas de saúde. É muito importante lembrar vocês dos programas de promoção e prevenção à saúde, né? Que são abordados juntamente com na atenção básica, né? Assim como buscam a resolutividade de problemas básicos em saúde já instaurados no paciente, a promoção e a prevenção à saúde fazem parte do processo da atenção primária à saúde, juntamente com a corresponsabilidade social, ou seja, a responsabilidade do paciente pela sua própria saúde, né? Aqui eu trouxe alguns conceitos sobre prevenção, né? A prevenção primária, aquela que é feita lá na atenção básica, através das campanhas, por exemplo, Outubro Rosa, Novembro Azul, as campanhas de vacinação, as campanhas contra o HIV, antitabagismo, tantas outras campanhas que são realizadas lá na atenção básica, né? Lá nas unidades básicas de saúde e atenção primária. A prevenção secundária que a gente fala é quando não é para prevenir um problema de saúde que pode se instalar. É a prevenção daquele paciente que já tem sintomas, né? Um exemplo disso é o diagnóstico de algumas patologias, né? Por exemplo, a mamografia e o preventivo. Por exemplo, a mulher não tem nenhum sintoma, mas a partir dos 40 anos, é uma forma de prevenção secundária ela realizar a mamografia, porque se acaso ela iniciar o desenvolvimento de algum nódulo e não tiver sintomas, a mamografia vai detectar, bem como o câncer de colo uterino, né, através do exame preventivo. Ou seja, temos a prevenção primária, que é através das diversas campanhas, e a prevenção secundária, que é aquela prevenção destinada a diminuir a prevalência da doença, né? Antes mesmo do paciente apresentar algum sintoma. E a prevenção terciária, que é quando o paciente já teve os sintomas da doença, já desenvolveu a doença, mas para que ele não tenha incapacidades crônicas, ou seja, prevenção terciária, limitar a incapacidade de doenças sintomáticas precoces. Por exemplo, aquele paciente que teve um AVC e vai ficar com sequelas crônicas, paralisia de um lado do corpo, por exemplo, e vai necessitar de fisioterapia. Essa é a prevenção terciária. Tentar prevenir para que ele não fique com sequelas o resto da vida. Além disso, a gente tem que levar em consideração que a população brasileira, a grande maioria, possui diversos fatores de risco para desenvolver diversas doenças,
O que são fatores de risco? São costumes, digamos assim, que a população adota. O fumo, por exemplo, existe 1 bilhão de pessoas em todo mundo que fumam. Então, o fumo, ele é um fator de risco, ele é um agravante para o desenvolvimento de câncer, para o desenvolvimento de hipertensão, para o desenvolvimento de doenças pulmonares. Ele é o principal fator de risco para o câncer. Então, o tabaco está diretamente associado ao câncer. Por isso, a necessidade de campanhas, né, lá na atenção primária, fazendo com que a prevenção primária seja efetiva para que a doença não se instale efetivamente no nosso paciente. Outro fator de risco para hipertensão, diabetes, obesidade, até mesmo alguns tipos de câncer é a dieta inadequada, né? Muitas pessoas não levam em consideração a pirâmide alimentar e invertem ela, né? O que deveria ser menos consumido, por exemplo, açúcar, doces e gorduras, é o que é mais consumido para a população, tornando assim essa população uma população de risco, né? Infelizmente. Então, imagine associar uma dieta inadequada ao sedentarismo, né? 2 milhões de pessoas morrem no mundo por ano por doenças associadas ao sedentarismo. Diabetes, hipertensão e obesidade são uma das principais patologias que estão associadas ao sedentarismo. Além de doenças cardíacas, AVC, infarto, trombose e tantas outras milhares de doenças, né? Então, esses são fatores de risco que a população mundial e nacional possuem, a grande maioria, né? Aqui a prof deixou para vocês lerem sobre saúde e cidadania, a importância da participação da população no SUS, que é a Lei 8.142, que a gente falou lá anteriormente, que visa a participação popular do SUS, né, no SUS, que quer que as pessoas estejam intimamente ligadas à saúde e à cidadania para que elas mesmo possam ter noção do que são agravantes à saúde e de quais os comportamentos que elas podem ter para melhorar a qualidade da sua saúde. Aí depois vocês leem com calma e com paciência esses slides aqui que a prof já deixou para vocês, tá? Então, podem procurar a lei bem certinho que vai falar sobre isto, tá bom? Aqui fala mais detalhado dos conselhos municipais, estaduais de saúde, que nós falamos lá no início da aula, tá? Então, vocês dão uma lida sobre as conferências municipais da saúde, estaduais, né? E toda a importância que elas tiveram lá na história da saúde a nível mundial e brasileiro. Lembram da primeira aula que a prof falou diversas vezes das conferências de saúde, né? Aqui também. Esses daqui é mais para leitura, tá? Na próxima aula, então, pessoal, a gente vai verificar os principais problemas de saúde, né? Falando a nível de atenção básica, né? Hoje, a hipertensão e diabetes, elas são as maiores epidemias do país, né? Existem milhares de pessoas com hipertensão e diabetes, ou diabetes, né? E muitos possuem as doenças associadas, né? Então, os portadores tanto da hipertensão quanto diabetes, claro que existe uma estrutura de atendimento no SUS, porém, é um problema de saúde que deve ser analisado com cautela. E além da hipertensão e da diabetes, nós temos a obesidade, né, que cresce alarmante e que automaticamente está ligado, porque a grande maioria dos pacientes hipertensos e diabéticos tem a obesidade como segunda ou terceira patologia, às vezes, né?
e além delas serem uma das principais patologias que fazem complicações para a saúde do paciente, ou seja, um paciente cardiopata que é hipertenso é muito mais grave, ele tem muito mais agravantes à saúde do que um paciente que só teve um problema cardíaco. Ou, por exemplo, a pressão alta, ela é um fator de risco para o paciente ter um infarto, um AVC, assim como a diabetes e a obesidade também são tidas como fatores de risco para outras patologias, tá? Mas a gente vê mais detalhado na próxima aula. A prof vai deixar alguns questionamentos agora, um questionáriozinho para vocês, referentes à aula, aos slides e ao videozinho que a prof pediu para que vocês assistissem, tá bom? Tchau, pessoal, fiquem todos bem, até a próxima aula.